Oi, tudo bem? Hoje, para concluir toda a nossa leitura do Inferno da Divina Comédia do Dante Alighieri, leitura que fizemos durante este ano, de cada capítulo, eu vou trazer então o ensaio do poeta russo Ossip Mandelstam sobre a Divina Comédia do Dante Alighieri. Ensaio que está nesta edição da Penguin Company da Divina Comédia, da primeira parte do Inferno, edição que tem tradução de Emanuel França de Brito, Maurício Santana Dias, Pedro Faleiros Reisse. E aqui nós temos pela primeira vez publicado no Brasil o ensaio do Ossip Mandelstam sobre a Divina Comédia. O nome do ensaio é Conversa sobre Dante. Aqui nós vamos encontrar o Ossip Mandelstam falando da sua experiência com a poética de Dante. Esse ensaio foi publicado em 1965, 30 anos depois de ter sido escrito, e após haver sido negado por diversas editoras em Moscou e Leningrado. O texto, gente, foi concebido a partir de reflexões que o poeta teceu em uma viagem pela Crimeia, em abril de 1933. Ele ditou essas reflexões para sua esposa, chamada Nadejda. Nesse período, o autor, o Ossip Mandelstam, levava sempre consigo a edição das obras completas do Dante Alighieri. Então, ele viajando pela Crimeia em 1933, ele começa a refletir sobre a importância da Divina Comédia e dita essas reflexões para a esposa. O artigo, né, o ensaio crítico, ele já é uma poesia em si mesmo. Quem disse isso foi Serena Vitali, numa introdução que ela fez à Divina Comédia, numa edição italiana de 2021. Essa Serena Vitali diz: a conversa sobre Dante, que é o nome do ensaio, não pode ser parafraseada, descrita, resumida. Essa conversa sobre Dante é um poema crítico, um poema sobre a poesia de um grande da Idade Média, feito por um grande do 900, sobre a poesia. É interessante que o que essa Serena Vitali diz é o que a gente encontra aqui, um poema crítico. Então, assim, foi muita ousadia minha, que não conhecia esse texto, falar em trazer esse texto aqui para vocês. Por quê? Porque é um texto poético, é um texto com muitas nuances, um texto em que o autor fala sobre a poesia italiana, sobre a poética de Dante, a forma, ele comenta muitos cantos, então não dá para trazer isso aqui num vídeo curto, a não ser o que eu vou fazer aqui hoje, ler trechos desse ensaio e comentar rapidinho, porque é um texto bem profundo, né? São reflexões assim que exigem uma leitura atenta da Divina Comédia, principalmente da poética italiana, né? Porque aqui o texto, que tem tradução do Rubens Figueiredo, pela primeira vez aqui no Brasil, como eu já disse, ele faz referências à tradução italiana, né? Ou ao texto italiano, o original é italiano. E como eu falei, quando esteve aí na Crimeia, o Ossip Mandelstam, ele carregava consigo as obras completas do Dante, Tutte le Opere, da editora E. Moore, Oxford University Press, de 1904. Então, lembrando aqui que ele lia toda a obra nessa viagem e principalmente refletia sobre a poética de Dante. Um pouquinho sobre o autor. Ele nasceu em 1891. Ele é um poeta russo, né? Deixa eu mostrar a foto dele aqui. Aqui ele está na juventude. O Ossip Mandelstam, que eu não conhecia nada deste poeta. Nem tinha ideia de que existia um poeta com esse nome, né? Então ele nasce em 1891 e é um integrante do movimento modernista, conhecido como acmeísmo. Ele destacou-se por alguns textos como O Rumor do Tempo, de 1925, e por um outro livro, Viagem à Armênia,
1933. Em 1933, ele também escreveu um poema satírico chamado Epigrama de Stalin, criticando o líder soviético, né? Pelo qual, por esse texto, ele foi preso. Mesmo ano que ele passa aí pela Crimeia, escrevendo sobre a Divina Comédia, 1933. Ele escapou da condenação à morte, porque imagina você criticar o Stalin, tá correndo risco de vida mesmo, né? E a sua esposa, Nadezhda, ela fez uma campanha que teve a ajuda da poeta Anna Akhmatova para ajudar o marido a escapar da pena de morte, né? Porque ele critica o Stalin nesse texto de 1933, Epigrama de Stalin. Ele foi exilado e morreu num campo de trabalhos forçados, num gulag, em 1938, poucos anos depois de ter escrito, então, Conversa sobre Dante. Morre em 1938. Morre jovem, né? Passando aí por esse período terrível do stalinismo na Rússia. Como eu disse, eu vou trazer algumas passagens deste ensaio, que é interessante, mas é árduo, é bem exigente para o leitor assim, iniciante, né? Enfrentar um texto desse é necessário assim, muita coragem, reflexão, né? Se colocar diante do texto com calma. Ele dividiu o texto em 11 partes. Então eu vou destacar algumas coisas aqui. Nessa primeira parte, ele fala do discurso poético de Dante. Então ele começa a dizer que o discurso poético ele é formado por duas sonoridades. Ele é um processo cruzado de duas sonoridades. Primeiro é a modificação e o segundo é o próprio discurso. O discurso poético ele modifica aquilo que ouvimos e percebemos. Modificação dos próprios instrumentos do discurso poético. Então, o Dante pega a língua italiana e traz versos, e faz versos com essa língua. Então, ele modifica o discurso poético. Essa modificação é o primeiro processo do discurso poético. Ou melhor, ele modifica a língua. Ele traz aquilo para o discurso poético. Ele pega as palavras italianas, né, o Dante é um fundador da língua italiana, vamos dizer, moderna, né? Ele já entra nesse processo junto com Boccaccio, com Petrarca, e mesmo estando aí na Idade Média, já é um homem pré-renascentista, né? Então ele faz essa modificação da língua para o discurso poético. E o segundo processo cruzado desse discurso poético é o próprio discurso, ou seja, o trabalho fonético, a entonação executada pelos mencionados instrumentos do discurso. Então você escuta, por exemplo, o início da Divina Comédia, né? Que Dante está perdido numa selva escura e ele começa a dizer para nós, por exemplo, né, em italiano, nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era é coisa dura. Esta selva selvaggia e aspra e forte, que nel pensier renova la paura. Então nós temos, olha, no meio do caminho de nostra vita, no meio do caminho da vida, me ritrovai, me descobri, me encontrei numa selva oscura, que la dirita via era smarrita, pois a direita via, a via da graça, era perdida, né? Ele perdeu a via da graça, estava no pecado. Então, o que o Dante faz? Ele faz a terça rima, que ele aprende isso na Universidade de Bolonha. Então, aqui ele cria com essas palavras, né? Il mezzo del camin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, que la dirita via era smarrita. Então, ele cria o ritmo, ele cria o próprio discurso poético, ele cria a fonética, a entonação e, claro, a rima, né? Ó, vita rimando com smarrita, oscura rimando com dura, forte rimando com morte, e assim por diante, terça rima
dolce stil nuovo, até chegar ao último verso que remata o canto. É um verso sozinho que conclui toda aquela experiência do discurso poético. Então, nessa primeira parte, o autor vai falar desta poesia do Dante. Ela se instala num campo de ação novo, excepcional e extra-espacial. Ele está dentro de um outro contexto. A poética de Dante nos lança para um outro momento e menos narra do que encena a natureza, com a ajuda dos meios instrumentais que a linguagem comum chama de imagens. Então, o discurso poético de Dante usa essas imagens por meio das palavras rimadas do discurso poético para nos lançar num outro contexto, não de ação, mas de imagens. A selva oscura, caminho de nostra vita, me ritrovai perdido, a estreita via eu perdi. Então são imagens para o leitor. Nessa primeira parte, o discurso poético, o Ossip Mandelstam vai mostrar então que nós estamos dentro do plano de interesse de Dante, onde se verifica a comensurabilidade entre as coisas e o relato. Aí os lençóis não estão amarrotados. E por assim dizer, aí a poesia não passou a noite. Então ele usa muitas imagens. Por isso que esse texto é chamado também de um ensaio poético. Porque o Ossip Mandelstam ele faz aqui poesia analisando a obra de Dante. Dante é o mestre dos instrumentos da poesia. E não um fabricante apenas de imagens. Ele é um estrategista da transformação e do cruzamento. Ele vai jogando-nos para esse campo novo das palavras. Ele é um poeta no sentido pan-europeu e exteriormente cultural desta palavra. Então, assim, o Ossip Mandelstam supõe que o leitor conheça várias definições aqui, né? Então, nós temos dentro desse texto uma linguagem bem culta e que exige do leitor não só uma capacidade de entendimento, mas também um esforço de procurar. Por isso que eu falei que é difícil trazer num vídeo toda a riqueza desse texto, né? Ele fala da qualidade da poesia, que é determinada pela rapidez, e também é determinada com ordens, pensamentos executáveis na natureza não instrumental, lexológica e puramente quantitativa, da formação de palavras. Então, o Dante vai nos jogando nesse contexto de formação de palavras, e esse discurso poético ele é um tapete com numerosas urdiduras de fios que se distinguem uns dos outros só pela tintura utilizada, só pela partitura da ordem, em mudança incessante da sinalização instrumental. Ele vai usar então essa comparação do tapete, muito durável, urdido com fios líquidos, um tapete em que as correntes do Ganges, o rio lá da Índia, né, tomadas como um tema têxtil, não se misturam com as amostras do Nilo ou do Eufrates, mas permanecem coloridas, em fitas, figuras, ornamentos, e não em enfeites prontos, pois estes são o mesmo que um relato. Então, tá vendo? As imagens que o poeta Ossip Mandelstam usa para falar da poesia de Dante, né? Não se mistura como águas de um rio, que são diferentes do um do outro, né? Fala também da riqueza da poesia italiana, a sua fonética e prosódia, que é o centro da gravidade do trabalho da fala, e mais perto dos lábios e da parte externa da boca, né? Nel mezzo del camin de nostra vita. Então ele fala dessa questão da fonética, da urdidura da palavra. Esse é o primeira parte do texto, né? E ele termina dizendo: a criação de Dante é, antes de tudo, uma entrada da fala italiana de seu tempo, como um todo, como um sistema na arena mundial. A mais dadaísta das línguas românicas assume o primeiro lugar do mundo. Ele destaque para essa riqueza, né, do texto de Dante. Na segunda parte,
do ensaio, o Ossip Mandelstam vai falar das rimas dantescas e da leitura da poesia de Dante, os fragmentos das rimas dantescas. Então ele vai usar muitos exemplos aqui, principalmente do Inferno, em que ele vai falar que a leitura de Dante é, antes de tudo, um trabalho interminável, porquanto nossos sucessos nos afastam do objetivo. A poesia e a filosofia de Dante estão sempre em marcha, sempre sobre os pés. Mesmo a pausa é uma espécie de movimento acumulado. Então ele fala desse andar. Dante andando pelo inferno, pelos círculos junto com Virgílio, depois subindo o purgatório e depois o paraíso. Então é poesia que vai pela marcha dos pés do poeta, em que ele vai revelando para nós toda a sua erudição, toda esta orgia de citações, né, de influências tanto da mitologia, da história, da teologia, filosofia, do contexto da época, de personagens que o poeta conhecia ou não, como por exemplo aqui no canto quarto, em que ele fala que o Dante traz para nós uma verdadeira orgia de citações de nomes de personagens antigos vão aparecendo ali, né, nesse contexto para nós. Se eu não me engano, é o momento em que ele está no limbo, né? Ele vê vários filósofos, vários personagens importantes da história, né? Então ele fala de Aristóteles, Averroes e tantos outros, César, Demócrito e assim por diante, né? Essa torrente de nomes, de citações que é a Divina Comédia. E depois ele diz, olha, ao ler os cantos de Dante, parece que recebemos boletins informativos de um campo de operações militares, e por meio deles adivinhamos de maneira magnífica como os sons da Sinfonia da Guerra estão combatendo. Embora cada boletim por si só, apenas aqui e ali e muito pouco, movimente as bandeirolas no mapa da estratégia, ou mostre mais que uma ou outra mudança no timbre do canhoneio. Então, essa imagem do militar, do campo de batalha, né? As palavras de Dante que nos lançam dentro de uma guerra. Interessante, né? Depois ele fala para escutarmos Dante, aprendermos a escutar. Se fizéssemos isso, ouviríamos a maturação do clarinete e do trombone, ouviríamos a transformação da viola em violino e o prolongamento da válvula da trompa. Seríamos ouvintes de como, em torno do alaúde da teorba, vai se formando o nebuloso núcleo da futura orquestra homofônica de 3 partes. Se escutássemos Dante, mergulharíamos imperceptivelmente numa corrente de energia chamada hora de composição como um todo, hora de parte da composição como metáfora, hora de escapismo como comparação, engendrando definições para que elas retornem à corrente, a enriqueçam com seu derretimento, e por pouco que sejam dignas da primeira alegria do devir, logo percam sua primogenitura, aderindo à sua matéria almejada e expurgada, em meio aos significados. Então é isso, gente. É um texto assim que ele vai provocando o leitor à erudição. Ele comenta o canto 10 do Inferno, ele nos empurra, né? O Ossip Mandelstam fala, para a cegueira, né? Para essa escuridão do inferno. E vai nos guiando ali por tempos verbais, atacando-nos através da língua, para enfrentarmos também os sofrimentos dos personagens, como do Farinata e do Guido Cavalcanti, o velho Cavalcanti, que tinha um filho amigo do Dante, né? Então ele fala muito bem desse diálogo interessantíssimo aqui. Dante não sabe como se comportar na Divina Comédia, ele tem que seguir o mestre que é mais jovem, ou melhor, ele é mais jovem do que o mestre, mas o mestre é que o guia, né, o Virgílio, ele pisa onde pisa os pés do Virgílio. Então ele vai falar desse dolce padre Virgílio, o mestre de Dante, o doce pai de Dante.
Muito legal, gente, essa parte. Mais um texto aqui, ó, dessa segunda parte. A estrutura do monólogo dantesco, que é um grande monólogo, né? Que também tem diálogos ali, mas é Dante contando para nós, nessas três partes, a sua experiência nos reinos infernais, no purgatório e no paraíso, construído com os registros de um órgão, pode ser bem compreendida com a ajuda da analogia, com as rochas de uma montanha, cuja pureza é perturbada por corpos estranhos, disseminados em redor. Fala também do colorido dos versos que Dante vai nos lançando como por um caminho de geologia, com palavras que nos projetam em várias direções, nos levando assim para uma poesia que tudo é extraído desta viagem. A viagem se revela muito mais longa do que havíamos imaginado. E recordamos que falar significa estar sempre viajando. Dante, pela forma do poema, ao compor o texto, viaja novamente com o leitor. E o leitor hoje viaja com o Dante poeta. Então essa viagem ela é interminável. Na parte 3, o Ossip Mandelstam fala da estrutura da Divina Comédia. Todo poema se apresenta como uma estrofe única, unida, unitária e indivisível. Muito legal também essa parte. O poema é atravessado de ponta a ponta por um ininterrupto impulso de criação de forma. É inconcebível abarcar com os olhos ou imaginar de modo convincente esse ser que é a Divina Comédia de 13.000 facetas, 13.000 versos, né? Monstruoso por sua exatidão. E essa forma do poema vai nos levando para a cristalografia do poema, ou seja, um corpo. Esse poema possui um corpo, né? Só com a ajuda da metáfora é possível encontrar um sinal concreto para o instinto da criação de formas, com o qual Dante acumulava e derramava tercetos. Como ele compôs esse poema grandioso, jogando em nós como abelhas num favo, ao criar os favos de mel. Uma outra comparação, dita aqui também, que aparece no canto 16 do Inferno, o Ossip Mandelstam resgata, né? Dante vai criando favos com as palavras, criando uma colmeia em que nós também, através das comparações dantescas, através das imagens, perambulamos com o poeta por estes reinos. Muito legal quando ele fala também das comparações dantescas, que elas sempre perseguem a tarefa concreta de oferecer para o leitor a imagem interior da estrutura ou do impulso. E Dante vai usar várias imagens da natureza, de animais, dos rios, da fauna, né, da flora lá da Itália, né, da vida dos camponeses, do mundo militar. Então são muitas comparações que eu tentei mostrar um pouco aí nos vídeos para vocês, destacando essas comparações que o Dante usa. Então aqui ele fala disso também nessa terceira parte do ensaio crítico. Na quarta parte ele fala do mistério do entendimento de Dante. Onde Dante, né, tirou conhecimento de tudo isso, né? Dante era difícil, fatigante para os contemporâneos, mas oferecia recompensas para tal busca de entendimento. E surge para nós hoje o Dante misterioso, tanto nas gravuras, né, como nessa busca aí de conhecer o mistério. Né? Dante vai trabalhar essa questão do além-túmulo, né, da vida além. E ele vai mostrar isso, né, nessa busca, né, de caminhar por esse reino, onde o inferno, o purgatório e o paraíso surgem para nós, dentro dessa visão teológica, como uma possibilidade de permanência após a morte, né? Aqui tem também análises do Gerião, que é aquele monstro que atravessa o Dante e o Virgílio do sétimo para o oitavo círculo,
num precipício de Gerião, que é quando eles sobem nas costas desse monstro, e o Dante destaca, esse é o canto 17 do Inferno, destaca a urdidura da pele, as cores da pele do Gerião. E aí o Ossip Mandelstam vai usar isso para falar que essa viagem de Dante, ela é como esse tapete construído para nos levar numa viagem de conhecimento do mistério. Através dessas imagens, desse colorido da Idade Média, chegarmos ao conhecimento do mistério. E aqui usa a amizade que o Dante tinha com o Giotto, o pintor aí que retratou principalmente a vida de São Francisco, lá na Basílica Maior em Assis. Dante conheceu Giotto. Então aqui seria uma homenagem também ao Giotto, né? O texto diz: as cores são apresentadas na etapa em que elas ainda se encontram na paleta de trabalho do pintor, em seu ateliê, quando ele fala das cores da pele do Gerião. Dante quer nos colocar na matéria poética da arte, falando-nos da reversibilidade ou conversibilidade do poema, nos levando a esse mistério. Canto 17 ainda é uma brilhante confirmação da conversibilidade da matéria-prima, no sentido, então, que essa matéria nos leva para o mistério. Muito, muito legal isso. Quinta parte, ele fala dos rascunhos de Dante, os manuscritos, né? Os rascunhos de Dante não chegaram até nós. Não sabemos como ele trabalhou o texto. Certamente houve muitos manuscritos rabiscados, em que o texto brotou assim, através desse esforço e do conhecimento de Dante em trazer para nós toda esta poética, né? Nós estamos numa distância de 6 séculos, né, Ossip Mandelstam, e ele fala: há séculos que escrevem e falam sobre Dante, como se ele expressasse seus pensamentos diretamente sobre o papel timbrado com o brasão do governo. Mas qual era o trabalho de Dante? Né? Qual era a sua arte poética? Né? Como que ele compôs esses poemas? Então é muito legal essa parte também que ele vai trabalhar essas questões. Dante se aproxima de Verlaine, Baudelaire e Arthur Rimbaud. Dante, por natureza, é um perturbador do sentido e um transgressor da integridade da imagem. Sua composição dos cantos recorda o quadro de horários de uma rede de transportes aéreos, ou a incessante circulação de pombos-correios. Mas essas imagens que o Ossip Mandelstam usa para a gente, né? Depois nós vamos... Eu estou pulando bastante coisa porque senão vai ficar muito grande, né? Muito longo esse vídeo. O tempo para Dante é o conteúdo da história, entendida como ato sincrônico único, e vice-versa. O conteúdo é a apropriação conjunta do tempo por seus companheiros, competidores, codescobridores. Daí ele fala também aqui do canto 26, consagrado a Ulisses de Diomedes, um canto interessante, que nós penetramos no derradeiro segredo do verso, quando ele cria a Odisseia dantesca, né? A história aí do Ulisses, do Odisseu, navegando pelo Oceano Atlântico, até que o barco com os companheiros afundam ao bater no monte do Purgatório, e o mar se fechou sobre eles, né? Então Dante desconhece esse tempo geológico, é a parte 6. E o Dante fala do tempo do mistério. Era o tempo, vamos dizer, da Idade Média, né? Deus é o centro da vida. Quando lemos Dante com amplitude e convicção, quando nos transferimos plenamente para o terreno real da matéria poética, quando combinamos e equiparamos nossa entonação com os ecos dos grupos orquestrais e temáticos que surgem a todo minuto na desnivelada e oscilante superfície semântica, quando começamos a vislumbrar através do enfumaçado cristal de rocha as formações sonoras embutidas em suas infiltrações, ou seja,
os sobretons e os sobrepensamentos conferidos a ele por um pensamento já não mais poético, mas sim geológico. Aí então o trabalho puramente vocal, rítmico e entonacional é substituído por uma atividade mais poderosa e coordenante, pela regência, e sobre o espaço do movimento das vozes, rompendo sua hegemonia, entra em ação a batuta do maestro, que ressalta da voz como uma medida matemática mais complexa da tridimensionalidade. Então, assim, existe uma releitura, eu tô trazendo aqui só para vocês perceberem como que esse texto é profundo, né? Aqui ele diz, ó, Dante foi escolhido como tema desta conversa, que é o título do ensaio crítico, né? Conversa sobre Dante, não porque eu tivesse a intenção de concentrar a atenção nele, com a finalidade de estudar os clássicos, e sentá-lo junto com Shakespeare e Liev Tolstói, numa espécie de salão de buffet de hotel, à maneira de Kropotkin. Kropotkin era um crítico pesquisador literário de origem judaica, nascido em 1898 e morto em 1997. Muito importante no período soviético, né? Então ele fala, não quis sentar com Dante, Shakespeare, Liev Tolstói à maneira de Kropotkin, mas sim porque ele mesmo, o Dante, é um grande e indiscutível mestre da matéria poética. Ele já basta, né, por si só. Transformável e transformadora. O mais antigo e também o mais poderoso maestro químico que existe só nos fluxos e nas ondas, só nas ascensões e nas manobras para navegar a vela e contra o vento. Parte 7 do ensaio, ele vai falar sobre os cantos dantescos como uma orquestra química especial, nas quais as comparações são muito nítidas para o ouvido exterior. Então essa questão aí das partes dos cantos, que vão trazendo para nós imagens importantes daqueles reinos misteriosos, né? A parte 8, ele vai trabalhar as questões aí que o Dante fez de estudar os defeitos da fala que aparecem ali na boca dos personagens, né? Ele diz, parece que Dante estudou os gagos, os fanhos, os que cesseiam, os que pulam letras e muito aprendeu com eles. Ele vai falar da questão da fala e da maneira própria do linguajar italiano que surge aqui nos cantos. Depois, na parte 9, ele trabalha o inferno de como uma casa de penhores, na qual foram deixados, sem o pagamento do resgate, todos os países e cidades que Dante conhecia. Então ele traz tudo aquilo para os cantos, né? Para o inferno. O inferno é um amor urbano, uma paixão urbana, um ódio urbano. Eis a matéria do inferno. Então, assim, ali aparece Pisa, Florença, Lucca, Verona e todas as cidades pelas quais Dante perambulava. Na parte 10, ele fala que Dante está repleto de um sentimento de gratidão inefável pela vasta riqueza cultural que caiu em suas mãos. Ele transforma isso para nós em poesia, né? Essa beleza que ele traz através da Divina Comédia para os leitores. Ele nos mostra ser um instrumento de escrita. A pena aqui na Divina Comédia é chamada de pena, ou seja, participa do voo do pássaro. O tinteiro é chamado de inchiostro, um atributo monasterial. Os versos também são chamados de inchiostri, ou denominados pelo termo escolar latino versi, ou mesmo de forma ainda mais simples de carte, papéis. Uma opção extraordinária, um lugar de páginas de versos. Coisa maravilhosa, né? A pena desenha letras caligráficas, traça nomes próprios e comuns. A pena é um pedacinho da carne de um pássaro. Dante, que nunca esquece a origem das coisas, naturalmente recorda disso. A técnica da escrita, com os riscos fortes e as curvas de Dante, se desdobra no voo figurado de um bando de aves. Coisa linda!
E na parte 11, a paleta de cores de Dante, né? Ele fala, ó, voltemos mais uma vez para a paleta de cores. O interior desta rocha, desta montanha, que é a Divina Comédia. A luminosidade desta lamparina, que ilumina as camadas do inconsciente, é a melhor chave para o entendimento da paleta de cores da comédia. Ilumina as câmaras de Aquários, né, como se revelassem ali as cores de vários peixes. Aqui nós temos uma confissão já nessa última parte do Ossip Mandelstam sobre o poema. Olha, permito-me uma pequena confissão autobiográfica. As pedrinhas do Mar Negro lançadas à praia pela maré me foram de grande ajuda quando a concepção desta conversa sobre Dante estava amadurecendo. Consultei com franqueza a calcedônia, a cornalina, a gipsita cristalina, o espato, o quartzo, etc. Entendi que a pedra é como um diário do clima, um coágulo meteorológico. Estava na Crimeia, né? E aí ele observa a natureza, né, nesse ano de 1933, e essa observação das pedras lá no Mar Negro o ajudam a compor esse Conversa sobre Dante. Uma pedra não é outra coisa senão o próprio clima, extraído do espaço atmosférico e recluso no espaço funcional. A fim de compreender isso, é preciso ter em mente que todas as mudanças geológicas e os próprios deslocamentos geológicos são inteiramente decompostos nos elementos do clima. Nesse sentido, a meteorologia tem primazia sobre a mineralogia. Abarca e inunda a mineralogia, supera a naidade e a compreende. As páginas encantadoras e brilhantes de Novali, poeta francês, né, sobre o minério, sobre o trabalho do escavador de Minas, concretizam a correlação entre a pedra e a cultura, criando a cultura como uma linguagem, e põem em relevo a cultura da pedra-clima. A pedra é um diário impressionista do clima, acumulado por milhões de séculos difíceis, mas ela não é apenas o passado, é também o futuro. Nela existe a periodicidade. É a lâmpada de Aladim, que atravessa as trevas geológicas dos tempos futuros. Nossa, coisa linda. Depois de unir o que não pode ser unificado, Dante mudou a estrutura do tempo, e talvez também o contrário. Ele se viu obrigado a caminhar para uma glossolalia de fatos, um sincronismo de acontecimentos, nomes e tradições separadas pelos séculos, justamente porque ele ouviu o sobretom do tempo. Ele vai falar dos indicadores desse tempo, Virgílio, Horácio, Lucano, Homero, né, todos os grandes da época e também os que estavam acontecendo ali na vida de Dante. E ele termina esse ensaio que eu indico para vocês. Aqui eu comprei por causa do ensaio, também para ter uma outra tradução da Divina Comédia. Acho que eu tenho 3 ou 4 aqui traduções. Tem o original também, né, que é um dos livros essenciais para a vida. E aqui eu vou ler o finalzinho, né, que ele fala: ao falar de Dante, é mais correto ter em mente a formação do impulso e não a formação da forma. Impulsos velejantes, escolares, meteorológicos, de engenharia, de assuntos municipais, de artes e ofícios, e outros tantos impulsos, cuja lista pode prosseguir ao infinito. Em outras palavras, a sintaxe nos engana. É preciso substituir todos os casos nominativos pelo caso dativo, que indica direção. Essa é a lei da matéria poética, reversível e conversível, que só existe no impulso de execução. Aqui tudo está pelo avesso. O substantivo é o objeto e não o sujeito da oração. O objeto da ciência de Dante, assim espero, será o estudo da recíproca subordinação do impulso e do texto. É mesmo assim o final do ensaio crítico, né? Eu li os 3 últimos parágrafos que o Ossip Mandelstam conclui aí em 1933, né, que foi escrito esse texto já próximo da morte. Ele morre em 38, né? 1938, o ensaio, como eu falei, só vem à luz 30 anos depois, em 1965, nos Estados Unidos. Que coisa espetacular que é isso aqui, né? É quase tão bom como mesmo o texto da Divina Comédia, né?
é uma releitura que é também uma nova leitura, né, do poema, de como alguém enxerga a Divina Comédia com profundidade, com beleza e principalmente com poesia, né? É um poeta russo olhando para o italiano lá da Idade Média com esse olhar totalmente poético e profundo que nos encanta até hoje, né? Fica a indicação para vocês fortemente desse texto, Conversa sobre Dante, do Ossip Mandelstam, poeta russo, que está aqui no primeiro volume da Penguin Company do Inferno, do Dante Alighieri. Muito obrigado a todos que acompanharam os vídeos durante esse ano sobre o Inferno, todos os vídeos aí que eu lancei, né, esse aqui para concluir esse projeto das segundas-feiras, lançando vídeos sobre os cantos, e ano que vem, se Deus quiser, a gente prossegue lendo o Purgatório. Mas vão sair outros vídeos aí sobre a Divina Comédia. Tá bom? Um abraço para todos e até mais.